Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Fábio e pastora Michele. Deus abençoe a vida de vocês. É Fábio ou Flávio? Diácono Flávio e o senhor João Batista. Deus abençoe, amém? Que Jesus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Irmã Raquel, Deus abençoe sua vida. Amém? Gente, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade. No meio de tanta gente boa, Deus teve bondade e misericórdia de me permitir estar aqui. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. E à medida que você encontrar, você se coloque em pé para que eu entenda que você localizou a referência bíblica. Glória a Deus. Ao ministro que antecedeu, Deus abençoe sua vida, tá bom? Glória a Deus. A juventude, os adolescentes, na verdade, Deus os abençoe. Continuem com essa graça e também com essa unção. Ao casal que ingressa à mocidade, Deus os abençoe. Continue levando Deus a sério. E tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra por si só é santa. O teu ungido já me entregou em tuas mãos. A minha oração, ela não invalida a oração do teu servo. A minha oração é uma oração confessional. Eu te confesso os meus pecados e as minhas culpas e te peço perdão, Senhor, pelos mesmos. Peço ao Senhor que por misericórdia e bondade use-me uma vez mais para a glória do teu santo nome. Pai, a honra é sua, a glória também é sua, o poder é seu. Então, Deus, em nome de Jesus, ainda que eu pudesse, ainda que eu tivesse, ainda que eu fosse, de nada adiantaria ou valeria. Na verdade, eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, por misericórdia, fale uma vez através dos meus lábios, em nome de Jesus. Você que pode, se assente, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a temática de vocês, é uma continuação do Sermão da Montanha. Jesus está aplicando esses sermões aos discípulos. São, na verdade, ensinamentos morais, ensinamentos éticos e também ensinamentos espirituais. Quando nós fazemos a leitura a partir do versículo 24, parece que o conteúdo muda, porque Jesus estava tratando a respeito de finanças e bateu uma dúvida nos discípulos, porque, na verdade, o evangelho ele vem por uma ótica aonde quem perde ganha, aonde quem ganha perde. E, na verdade, pairou uma dúvida no coração dos discípulos, porque o evangelho ele vem de uma premissa que aquele que deixar vai ganhar, e aquele que perder também ganha. Agora aquele que buscar, aquele que se ensoberbecer vai perder. Então isso pairou uma dúvida no coração dos discípulos ao ponto de Jesus parar e dizer a eles: vocês estão preocupados com coisas pequenas. A preocupação no coração dos discípulos aqui era sobre comida, bebida e também vestimenta.
Havia uma preocupação porque Jesus ele estava montando o seu colegiado apostólico. E na verdade a ideia principal de Jesus era: segue-me. E quando Jesus vinha com a proposta de segue-me, alguém olhava para as riquezas, alguém olhava para o conforto e pensava: como é que eu vou deixar isso para seguir a Ele? Que garantia eu terei ao abandonar casa, ao abandonar moradia, ao abandonar conforto, para seguir um pregador que vem anunciando riquezas espirituais, que vem anunciando tesouro dos céus? Na verdade, se fosse no nosso conteúdo cultural, alguém diria assim: rapaz, o Banco Master quebrou, há uma inflação terrível, e eu estou lá preocupado com tesouro nos céus. Eu quero é ouro, irmão, eu quero é tesouro na terra. Mas Jesus fala: não, o que o Banco Master guarda, perde. O que o Banco do Brasil guarda, perde. Agora tem um lugar aonde o seu depósito nunca vai ser tomado, aonde o seu depósito nunca vai ser arrancado. E que lugar é esse? Ele está dizendo: você guardar tesouro na terra, a traça corrompe. Se você guardar tesouro na terra, o governo confisca. Agora quero ver governo que se levante para confiscar aquilo que eu e você temos depositado nos céus, no reino de Deus. Aí ele vem com essa proposta. Legitimidade para falar sobre. Jesus também foi experimentado. Ô Bruno, de onde Jesus está vindo? Você sabe muito bem. Jesus está vindo do deserto. Antes de Jesus sentar para ensinar, o Pai levou ele para o deserto para aprender. E uma vez que ele está no deserto, eu já vou tratar sobre prioridade. Jesus ele chega no deserto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a proposta aqui, pastor, era ser tentado pelo diabo. Ô Bruno, por que ele está no deserto? E por que ele vai ser tentado? É porque não tem como falar de algo que eu nunca vivi. Não tem como eu pregar sobre uma coisa que eu não tenha moral para falar. Então o Pai conduz ele para o deserto e deixa ele ser tentado. Por quê? Porque para falar de alguma coisa alguém tem que ter experiência. Para falar de alguma área alguém tem que ter experiência na área. Jesus então vai para o deserto e ele chega no deserto e a Bíblia diz que ele jejua. Você é bom de Bíblia porque seu pastor é bom. Jesus ele jejua por 40 dias e 40 noites. E quando Jesus está jejuando, ele me apresenta uma ideia. Pregador, qual é a ideia? Jesus, ele está no deserto e ele está lá buscando prioridade. E Bruno, qual é o problema? O problema é que ele, após jejuar 40 dias e 40 noites, uma coisa que está afetando a minha geração vai bater. Uma coisa que está afetando a minha geração vai falar mais alto. Qual é? A necessidade. Cuidado. Por quê? Porque quem vive por necessidade quebra a cara. Quem vive por necessidade se dá mal. Agora quem vive por prioridade, irmão, esse é bem-aventurado. Jesus está no deserto, ele está jejuando 40 dias e 40 noites e é prioridade. Aí chega o tentador. Perceba que era tão necessário. Quando o tentador chegou e Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o texto vai dizer que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites ele teve, repita comigo, fome. É tão natural para quem ter fome querer se alimentar de pão, sim ou não? Sim ou não? Só que Jesus está no deserto por prioridade. Na verdade, por necessidade, ele quer comer pão. E eu preciso me atentar para essa verdade. Porque toda vez que eu tenho necessidade de alguma coisa, só que a minha proposta é espiritual, o diabo sempre vai se apresentar com um prato, tentando me iludir de acordo com a minha necessidade. Ô Bruno, me explica, eu te explico. Ele jejuou quantos dias? Repita comigo, 40. 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Quem tem fome quer comer o quê, gente? Quem tem fome quer comer o quê?
Repita comigo, pão, comida. Perceba que o diabo então se apresenta, pastor. É exatamente na hora da fome. Ô Bruno, por que o diabo chega exatamente quando eu estou com fome? É simples, porque se ele chega antes quando você jejua, aquilo que ele te oferece não mexe com você. Aquilo que ele te oferece não ilude os seus olhos. Agora ele chega exatamente quando eu tenho fome, porque quando eu tenho fome, eu fico tentado em trocar aquilo que é necessidade por aquilo que é prioridade. E quando Jesus tem fome, o diabo se apresenta e oferece para ele o quê? O quê? Não. O diabo oferece. Ô Bruno, mas se Jesus está com fome e o diabo está oferecendo pedra, não faz. Faz. Sempre fez e sempre fará. Meu amigo, primeiro, o diabo nunca tem nada para me oferecer. Por causa do verdade do pastor, eu vou melhorar. O diabo nunca vai ter nada para te oferecer. Ô pregador, mas se eu estou com fome, por que é que ele me oferece uma bandeja de pedra? É simples. Vamos fazer uma aplicação desse texto aqui de uma forma bem simples. Ele está no deserto. Jesus está no deserto. E no deserto, muito tempo, cansado, com fome, é bem provável que eu olhe para a pedra e imagine que é. Pega na mão dela. Pega na mão dele. Chacoalha a mão dela e chacoalha a mão dele e fala, cuidado com a tua visão. Por quê? Porque tem gente que às vezes cansado, com fome, tá olhando para a pedra e pensando que é pão. Chacoalha a mão dela. Pregador, que isso? É sério? Cuidado com a tua visão, você só está iludido, irmã. Aquilo que é pedra e ponto final. Ô pregador, mas o que nasceu para ser pedra não vira pão um dia não? Claro que não. Quem nasceu para ser pedra morrerá sendo pedra. Pregador, mas eu tô com fome, eu sei. Mas o diabo está te oferecendo exatamente aquilo que você não precisa. Lá vai. O diabo só coloca no nosso caminho coisas que você não precisa, coisas que não vai te dar futuro, pregador. E por que é que ele vem trazendo? É simples. Você cansada, com fome, se você toca naquilo que ele te oferece, ele invalida e anula o teu propósito. E o que eu preciso fazer aqui? Você precisa cuidar da tua visão. Porque tem gente que está olhando para a pedra e pensando que é pão. Vou te explicar. Tem gente que olha para a pedra e pensa, vai ser um pão. E eu vim aqui de Piraí para te dizer, aquilo que nasceu para ser pedra morre sendo pedra. Pregador, mas ele canta como pão, mas é pedra. Pregador, mas ele se veste como pão, mas é pedra. Porque se fosse pão, estava cantando no departamento com você. Porque se fosse pão, teu pai permitiria. Porque se fosse pão, a tua liderança aprovava. Agora já percebeu que quando é pedra, tudo dá errado. Quando é pedra, tudo dá errado. Começa em casa, dá errado. O pai e a mãe falam, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. Pregador, que é isso? É sério. Cuidado com a tua visão. Esse negócio de visão é tão sério. Eu me lembro de Sansão. A Bíblia diz que Sansão ele era nazireu. Sansão ele era escolhido, chamado por Deus. Mas na hora de tomar uma decisão para se relacionar, Sansão ele apelou pela visão. Quer ver? Sansão olha para o pai dele e diz, pai, eu me afeiçoei por uma mulher. Ô Sansão, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela é do departamento, Sansão? Não. Ela é da congregação, Sansão? Também não. De qual congregação ela é? Da congregação do mundo, pai. Aí o pai está olhando e está dizendo, não, isso não vai dar certo não. Porque quem não canta o que você canta, Sansão, jamais vai dar certo por quem é espiritual como você é. Ô Sansão, quem não prega o que você prega, com o livro que você prega, jamais vai dar certo com quem é espiritual. Pega na mão dela e pega na mão dele. E lá vai uma verdade, cuidado com a tua visão. Por quê? Porque Sansão está tão iludido pela visão, meu pastor, que ele está descendo. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele é chamado, ele é forte. E porque ele é chamado e também é forte, a Bíblia diz que sai até ele um filhote de leão. Porque ele é chamado e ele é forte, ele vai fender o
filhote de leão de alto a baixo, como que se fende uma coisa. A unção te dá força. A unção nos fortalece. Ô Bruno, agora me explica essa ideia. É simples. Quando pai e mãe diz não, existe um bloqueio espiritual. E não adianta tentar forçar a barra, que quando pai e mãe não concordam, não dá certo. Quando pai e mãe diz não vai, não adianta tentar ir. Sansão vai assim mesmo. Quando Sansão está indo, o filhote de leão vem até ele, só que ele é forte. E quando o filhote de leão vem até ele, ele mata, ele fende. Só que aquilo que o diabo não consegue me paralisar no caminho de ida, ele vai se reorganizar para chamar minha atenção no caminho de volta. Vou te explicar. Se o filhote de leão não mata Sansão, não para Sansão, o diabo vai plantar mel dentro de cadáver. Pregador, mas Sansão é nazireu, eu sei. Pregador, mas Sansão é escolhido, eu também sei. Pregador, Sansão não pode tocar em coisa morta, eu também sei e você também sabe. Mas a pergunta que fica é: quando a minha visão está alterada, já percebeu que eu toco naquilo que não é para tocar? Quando a minha visão está alterada, já percebeu que eu acesso conteúdo que não é para acessar? Lá vai. Já percebeu que quando a minha visão está alterada, eu falo com meu pai e com a minha mãe, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu quem mando no meu nariz, quem manda aqui sou eu. Lá vai, hein, Sansão? Deus está te observando. E aí, pregador, e aí? É que se o filhote de leão não para ele, o diabo vai se organizar e colocar mel no meio do cadáver. A pergunta que fica é: gente, vamos pensar. Deus, ele é tão poderoso. Deus, ele é tão bondoso, que Deus jamais colocaria algo de Deus no meio de confusão e de problema. Mas Sansão está tão desligado, a visão dele está tão deturpada, que ele está olhando para o mel no meio de cadáver. Agora a pergunta que fica para o texto é: como é que eu tenho coragem de colocar a mão em uma coisa que, por mais que seja doce, está no meio de coisa podre? Lá vai. Será que o cheiro não chamava a atenção de Sansão? Porque eu vou ser sincero para você. Tão importante quanto aquilo que eu vou consumir é a mesa que vai ser servido. Não adianta ter um prato de coisa boa no meio de uma mesa de coisa podre. Lá vai. Pode ser a melhor coisa para os teus olhos, mas se vem com cheiro de coisa podre, é Deus dizendo: Sansão, se levanta e sai daí. Aleluia, porque Deus, ele não iria colocar coisa boa no meio de coisa podre para te abençoar. Lá vai, hein? Aleluia, Deus não iria colocar um prato de mel doce no meio de coisa que fede, no meio de contenda, no meio de problema. Pregador, mas a minha visão se alegrou com ela. Você só está iludida, minha filha. Você só está iludido, rapaz. Deus não iria colocar um prato de coisa boa no meio de cadáver, no meio de coisa fedida. Pelo amor de Deus, Sansão, se levanta e sai da... Isso é tão complexo. Aqui não tem isso não, pastor. Lá para Piraí que tem. Tem gente que tem coragem de olhar para coisa podre, tocar em mel que está no meio de coisa podre. E se não bastasse o fato de tocar e se lambuzar, tem gente que tem coragem de levar para quem não tem nada a ver com os problemas dele. Aqui não tem isso não. Só lá em Piraí que tem. Viu, irmã Raquel? Tem gente que faz coisa errada, e se não bastasse ficar e aguentar o peso daquilo que fez, ele tem coragem de trazer para o meio do departamento. Aí, meu Deus. Aí alguém reclama: por que é que não está acontecendo as coisas?
É porque tem um Sansão rebelde que está se lambuzando e ainda tem trago para alguém e está dizendo: toca aí, amigo, tem nada a ver, toca aí, amigo, tá todo mundo fazendo, ei, eu tenho uma crise com essa situação, com essa expressão de todo mundo. Por quê? Porque eu fui criado pela minha mãe, e minha mãe dizia: Bruno, você não é todo mundo, e lá vai, hein? Não é porque todo mundo está fazendo que você vai, não é porque todo mundo está fazendo que você vai ir, você nasceu para ser diferente, você nasceu para ser a diferença nesse bairro, nessa congregação. Eu vim pregar para alguém que ainda leva Deus a sério. Sabe que está fazendo a coisa errada. Ainda tem coragem de compartilhar com quem não tem nada a ver com a igreja. Lá vai um recado para essa juventude, tá? Eu preciso me posicionar por causa do meu chamado. Não é qualquer tipo de vídeo que você pode receber e compartilhar. Não é qualquer tipo de conteúdo que você pode receber. E detalhe, você precisa chamar a atenção de quem está te mandando. Por quê? Porque uma vez que eu não bloqueio, uma vez que eu dou liberdade, eu permito. Ô Bruno, como assim? Eu vou falar do jeito que veio. Tem horas que eu preciso olhar para alguém e dizer: amigo, eu não sei se eu preciso te lembrar, mas você me conheceu na igreja. Você me conheceu no altar. Então quem é do altar recebe conteúdo do altar. Quem é da igreja recebe conteúdo da igreja. Não tem como ficar me mandando vídeo de coisas erradas. Por quê? Porque eu tenho identidade. Você tem identidade. Ah, pregador, mas estão me mandando, me colocaram no grupo. Sai de lá. Porque uma vez que eu estou e me permito estar, eu estou passando uma mensagem. Qual é a mensagem, pregador? Pode falar e fazer o que quer. O pregador precisa ser tão radical assim? Eu não sei se levar Deus como prioridade é ser radical, irmão. A sua identidade mostra quem é teu pai e quem é tua mãe. A tua identidade espiritual mostra quem é o teu pai. E aí, Bruno, é que se você pegar a minha filiação aqui, vai apontar para quem é meu pai e para quem é minha mãe. E quando alguém olha para você e sabe que você é da igreja, aponta para qual reino você pertence. E quem é desse reino, irmão, anda diferente, vive diferente, trabalha diferente, caminha diferente, se porta diferente. Deixa eu voltar. Ô Bruno, então o diabo está oferecendo pedra, sim. Mas Jesus tem fome, eu sei. Mas não é porque eu estou com fome que eu vou aceitar qualquer coisa. Pega na mão dela. Você vai ficar com raiva de mim hoje aqui. Fala, cuidado com aquilo que você aceita. Porque aquilo que você aceita revela as tuas carências. Ô pregador, eu estou apaixonada. Não, tá não. Eu vim aqui para te dizer, não tá não. Você só está iludida. Porque não tem como se apaixonar por quem não tem a mesma identidade que você. Eu aprendi com a diaconisa Flávia Veloso. Quem é judeu namora com quem é de Judá. Quem é gadita namora com quem é da tribo de Gade. Quem é da tribo de Levi se relaciona com quem é da tribo de Levi. Deixa eu te perguntar, que tribo você pertence, amigo? Que não tem como, pregador, eu sou do Ministério de Louvor, mas o meu amigo é do pancadão. Não vai dar certo, irmã. Aí se tu reclama, aleluia, meu pastor me perdoe. Dependendo daquilo que eu aceito, eu revelo a minha carência. E aí a palavra para alguém aqui hoje é: cuidado com a tua visão. Porque dependendo da tua visão, você revela a tua carência. E aí, Bruno, é que Jesus, ele não é carente e não tem a ótica trocada ou iludida. O diabo está oferecendo pedra, ele sabe o que ele precisa, mas ele está lá em prioridade. Ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas eu tenho prioridade. Aqui o teu pão não me ilude. Eu preciso de palavra. Eu preciso alertar essa geração. Porque se nós não nos atentarmos e não nos alimentarmos pela palavra, nós seremos iludidos por qualquer coisa.
Eu não sei se você vai entender isso aqui, tá? Cuida da tua visão. Aleluia, cuida da tua visão. Ô pregador, como assim cuida da tua visão? Aleluia, e por mais tentador que seja, eu não estou aqui por necessidade, eu estou por prioridade. Cuida da tua visão. Por mais tentador que seja, você tem uma identidade. Por mais tentador que seja, você tem uma identidade. E a minha identidade aponta para quem eu sou filho e para qual reino eu pertenço. E se eu pertenço ao reino dele, eu vivo como ele, eu trabalho como ele, eu adoro os louvores dele. Eu preciso me posicionar. O pregador, mas ele está com fome, eu sei. Mas eu preciso me atentar. Por quê? Aquilo que está me sendo servido não está de acordo com aquilo que eu preciso. Aleluia. E lá vai uma verdade. Aquilo que eu vivo por necessidade não muda a minha realidade. Haja visto o fato do coxo de Atos, capítulo de número 3. Ele foi colocado na porta do templo chamada Formosa, e todo dia pedia ouro e prata aos que entravam, pedia esmola. Só que se você ler Atos capítulo de número 4, versículo 22, você vai perceber que ele ficou na porta do templo por 40 anos, gente. 40 anos sendo sobrevivendo de ouro e prata, e a vida dele não muda. O problema já não é lugar, o problema sou eu. Porque quando eu estou num lugar que o lugar não me transforma e eu ainda permaneço lá, o problema não é o lugar, o problema é meu. Porque o nível de lugar que eu frequento revela aquilo que eu procuro. Vou repetir. O nível de lugar que eu frequento revela aquilo que eu procuro. E lá vai, juventude. O nível de histórico de sites que você frequenta revela aquilo que você procura. Aleluia. Ô Bruno, e aí? Gente, 40 anos de ouro e prata nunca mudou ele. Até que Pedro com João estão subindo para o templo na hora da oração à nona. E eles estão vindo do culto de Pentecostes. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, sabe por quê? Porque sempre Deus vai colocar alguém cheio para passar no caminho de alguém vazio. Deus sempre vai colocar alguém cheio no caminho de alguém vazio. Quando ele passa, ele olha, ele diz: ouro e prata, por favor. Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ou seja, se essa geração vazia até hoje te manteve na porta, eu não vou te dar esmola. Por quê? Porque esmola não muda a vida de ninguém. Esmola é necessidade. Não muda a vida de ninguém. 40 anos ia carregado e voltava carregado. Ia carregado e voltava carregado. Ia carregado e voltava carregado. Só que depois que ele teve um encontro com Pedro, que estava cheio, ele veio carregado. Aleluia. Mas voltou como, pregador? Saltando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pregador, qual é a aplicação? O que 40 anos de ouro e prata não faz, um dia do Espírito Santo faz. O que 40 anos de maconha não faz, um dia cheio do Espírito Santo faz. O que 40 anos de cocaína não faz, um dia cheio da presença do Espírito Santo faz. E o que faz, pregador? Coloca o homem de pé, faz ele saltar, muda a história dele, muda a real, meu Deus, oh glória. Ele vai mudar a tua realidade, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar. Já vou encerrar. O pregador, e o diabo foi embora? Claro que não. Pregador, o que o diabo vai fazer agora? É simples. Eu gostaria de algum jovem do departamento lesse comigo Mateus capítulo 4. Versículo 11. Glória a Deus. Quem achou pode ler. Mateus capítulo 4, versículo 11.
Pera aí, o microfone está chegando aí. 4:11, isso. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviam. Pera aí, qual é o seu nome? Natália? Natália, prazer, meu nome é Bruno. Você vai me ajudar, pode ser? Natália, você é inteligente. Eles estavam no deserto, sim ou não? Natália, a pergunta que eu te faço é simples. Então o diabo o deixou. E o que aconteceu? Chegaram os anjos e o serviam. Pera aí, Natália. Então você está me dizendo que é só o diabo ir embora que a provisão chega? Pergunta que não quer calar, eles estavam aonde? Repete. Estavam no deserto. E Natália, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Deserto tem padaria? Pregador, não estou entendendo aonde você quer chegar, é simples. Tem mesas que só vão ser servidas quando eu me posicionar e mandar o diabo embora. Tem orações que já eram para ter sido respondidas. Tem orações que Deus já deveria ter te respondido. Pregador, e por que é que ele não me respondeu? É simples. Você não manda o diabo dessa mesa embora. Você ainda permite se assentar com qualquer um. Você ainda permite curtir foto de qualquer um. Você ainda compartilha conteúdo de qualquer um. Deus está dizendo: se posiciona que eu te respondo. Se posiciona que eu te abençoo. Se posiciona que a faculdade vem. Se posiciona que eu envio recurso. Se posiciona que eu curo, trabalho, abro porta. Basta um posicionamento. Natália, sabe qual é o problema aqui? É que tem horas que a gente sabe o que precisa ser feito e a gente não faz. Eu vou falar aqui. Eu vou ser muito sincero. Tem horas que a gente sabe o que precisa ser feito. Você sabe que tipo de amizade que você deve seguir. E você também sabe que tipo de pessoas você precisa bloquear. E qual é o problema, pregador? O problema é que a gente não quer mandar embora quem Deus já mandou a gente colocar para fora. Por quê? Porque a gente às vezes aceita qualquer coisa, que qualquer coisa serve. Tem gente que tem tanto medo do novo que não coloca para fora aquilo que Deus já falou. Deixa ir, deixa ir embora. Não adianta, quer ver? Quando Eutico subiu para a janela, Paulo não parou o discurso para ficar: Eutico, desce daí, meu filho, por favorzinho, desce daí. Aí não é teu lugar, Natália, pode sentar, por favor. Aleluia, desce daí. Paulo continuou pregando. Por quê? Porque tem gente que vai para a janela porque quer. Tem gente que senta na janela porque quer. Pregador, e o que é que vai tirar eu da janela? É palavra, meu irmão. É palavra, é palavra. É a palavra que vai mostrar destino. É a palavra que vai mostrar quem está errado. É a palavra que vai mostrar para esse bairro que a esperança é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pastor Fábio, lá na minha cidade tem um restaurante famoso. O senhor tem uma afeição de gente rica. Provavelmente o senhor já deve ter passado por lá. O nome do restaurante é Magelas. E ele é conhecido por servir o melhor peixe de Piraí. Foi lá? Ô pastor Fábio, o restaurante do Magelas, todo sábado e todo domingo, há uma fila gigantesca. O senhor pode passar lá todo sábado e todo domingo que tem fila. Parece que ele duplicou o tamanho do restaurante. Eu acho que a fila é o cartão postal. Eu acho. E todo mundo passa pela rodovia e fala: eu vou lá ver o que está acontecendo com aquela fila, né? Enfim. Uma vez eu fui almoçar lá e eu estava com fome. E aí eu enfrentei a fila.
Mas quando vagou uma mesa, eu entrei tão correndo, sabe, tão rápido, afoito, pastora Michele, eu já logo me assentei. Quando eu me assentei, a garçonete estava passando, eu chamei ela. E ela nem ligou. Gente, aquilo me doeu. Porque o meu dinheiro era igual ao dinheiro. Ela não estava me tratando por dinheiro. Ela estava me tratando por princípios. E eu, sem querer, quebrei um princípio. Quando eu chamava ela, ela me olhava, ela via que eu estava chamando, mas ela entrou dentro da cozinha. Quando ela entrou, ela pegou uma bandeja, gente, maior do que essa aqui, e veio. Eu sei que eu estava com fome. Eu sei que eu queria comer. Mas a mesa que eu me sentei ainda estava suja. E tem hora que a gente está com tanta fome que a gente tem coragem de pedir no meio do resto dos outros. Tem horas que a gente está tão cansado que a gente aceita orar de qualquer maneira. Tem horas que a gente está tão desanimado que a gente vai deitando e vai falando: Jesus, eu vou orar depois, e depois, e depois, e dorme e não ora. É o cansaço. Ela veio, trouxe aquela bandeja, ela limpou a minha mesa, pastora Michele. Depois que ela acabou, ela borrifou um álcool e limpou. E aí o interessante é que só depois que a mesa estava limpa, que ela colocou o cardápio. Aquilo foi tão espiritual. Porque tem horas que se eu não limpar a minha mesa, Deus não serve o cardápio dele. Lá vai, hein? Eu sei que você sabe o que precisa ser feito. Só que tem horas que a gente aceita qualquer coisa. Tem horas que a gente não limpa a mesa e dá, lá vai, tá? Ô Bruno, Deus não limpa a mesa para mim, não. Claro que não. O trabalho de limpar a mesa é seu. É você quem sabe quem você precisa bloquear. É você quem sabe quem você precisa tirar da mesa. Ô pregador, mas eu não vou tirar não. Tudo bem. Você vai ficar com a mesa sem ser servida. O problema é teu, amigo. Agora, quer um conselho? É limpar a mesa que a providência chega. É limpar a mesa que a provisão chega. Você pega na mão dela e diga: a responsabilidade hoje é que é com você. Limpa a mesa, se posiciona, que ele te abençoa. Se posiciona, que ele abre a porta. Se posiciona, que ele te renova, que ele te batiza, que ele te transforma. Oh, alabada, calamaçúria. Se posiciona. Eu queria poder me posicionar por você, mas eu não posso. Eu queria poder limpar a mesa por você, mas eu também não posso. Eu queria poder falar para você como fazer, mas eu também não posso. Tem posicionamentos que são meus. Aleluia. Pregador, eu passei o ano de 2025 todo orando e Deus não fez. Não venha com essa desculpa, não. Porque Deus, ele não quebra princípios para abençoar alguém. Lá vai, hein? Deus não quebra princípios para abençoar alguém. Lá vai, limpa a mesa. Aleluia. Deus não coloca cardápio de coisas espirituais em mesas sujas. Lá vai, limpa a mesa. Ô glória, limpa a mesa. E sabe qual é o problema? O problema é que sempre eu sei como fazer, o que fazer e como fazer. Eu sempre sei o que fazer, como fazer e a maneira de fazer. Então, por favor, olha para ela, olha para ele e diga: se posiciona, que teu 2026 vai ser um ano de excelência. O teu 2026 vai ser um ano de portas abertas. É Natália? Natália? Perdi o nome, né? Natália? Natália? Tinha padaria no deserto? Então vamos fazer uma aplicação aqui rapidinho, eu e você. Onde estavam esses pães? Onde estavam esses anjos? E foi só o diabo ir embora que ele vem e serve. Sabe aonde estava, Natália? Escondidos atrás da minha falta de posicionamento.
Lá vai, hein? Tem falta de posicionamento que oculta bênçãos grandiosas. Tem gente que é só se posicionar que Deus escancara a porta. E o teu problema é que você fica com tanto medo, pregador, mas essa pedra é tão confortável, e pedra lá alimenta a sua fome, irmã. E pedra lá alimenta a sua saciedade. Se posicione, irmã, manda o diabo embora. Ô pregador, mas o diabo não está na minha mesa. Ele não está na tua mesa, chifrudo igual a mídia apresenta. Agora sabe como é que ele está na mesa? É esse contato disfarçado. É essa pessoa que teu pai falou: eu não quero você indo lá, eu não quero você falando com ele, eu não quero você fazendo isso. E a gente insiste em fazer. Ô pregador, que é isso? É posicionamento. Quando Jesus mandou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu sei que isso aqui é meio maçante e você provavelmente não gosta disso, mas eu prometo que é a última vez. Pega na mão dela, pega na mão dele. Você vai olhar no olho dele. Você vai olhar no olho dela. E fala: não reclame depois. Se ele não respondeu o que você queria. Não reclame depois. Se ele não fizer o que você precisa. A palavra para você aqui hoje é posicionamento. Aleluia. Posicionamento. Aleluia. Ô pregador, eu tô na escola, mas posicionado. É porque não tem como eu cantar aqui e viver como um qualquer lá. Eu cantar aqui e andar como qualquer ali. Não tem como. Quem canta aqui, canta lá fora. Quem canta aqui, ele anda de falabara, calabassúria. Posicionamento. Posicionamento. Tem um texto eu gosto. Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos rapidinho. Do 40 a seguir. Natália, dá para me ajudar de novo? Natália, eu não tenho nada contra você, viu? É só uma ajuda e você se levantou, viu? Lucas, capítulo de número 8. Já vou encerrar. Natália, por favor, 43. Para mim, por favor, pode ler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastará com os remédios todos os seus afazeres, e por nenhum poderá ser curada. 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. Segura um pouquinho, Natália. Obrigado. Chegando por detrás. Chegando por... Tocou aonde? Na orla. Pergunta didática aqui. A orla fica em cima ou fica embaixo? Então ela chegou por dentro e tocou aonde? Então perceba que o caminho de ida, ou o caminho que leva ela para o culto, ela vem por detrás e por baixo. Natália, agora você vai ler comigo de novo. Versículo de número 47. Guarde isso. Ela veio por detrás e tocou por baixo. Já vou encerrar. Versículo 47, Natália. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. E? Prostrando-se. Peraí, tremendo e? Prostrando-se. Eu encerro agora, prometo.
A maneira que eu vou para o culto revela como vai ser o meu culto. Simples. Sem muita forçação. E qual é o problema da minha geração, pastor? É que não tem como o culto ser bom se eu não tive um caminho bom. Porque a maneira que eu vou para o culto revela como vai ser meu culto. E essa mulher me encanta porque ela vem por baixo, por detrás e por baixo. E como é o culto dela, pregador? Tremendo e prostrando. Você se coloca em pé comigo e eu caminho para a aplicação e para o final. Então a maneira que eu vou para o culto revela como vai ser o meu culto. Então a pergunta que fica para você é, nós já vamos voltar para o texto. Como é que foi o teu dia? Como é que você veio para o culto? Porque eu aprendi uma coisa com a minha avó. Minha avó, ela detestava fogão elétrico. Também, pastora? Ela me dizia, pastor, uma coisa, eu não sei se a senhora vai concordar comigo. Ela dizia assim que fogão elétrico ele tem um problema. O gás só acaba no final de semana quando eu estou sem dinheiro. Segundo problema que ela dizia, é que era só colocar na tomada e apertar o botão que já tinha fogo. Minha avó era crente. Ela falava, eu não gosto desse tipo de fogo não. Eu falava, que isso, vó? É sério. A vovó já ganhou vários fogões. Pergunta qual fogão que ela mais gostava. A lenha. Ah, para acender o fogo era complicado. Por quê? Porque quem gosta de fogão a lenha sabe. Dá um trabalho para você separar a lenha. Porque tem lenha que não pega fogo, gente. Tem lenha que só faz fumaça. Tem um tipo de lenha aí que só faz fumaça. Não dá conteúdo nenhum. Outra coisa. Quando eu ia acender a foito, vovó dizia, calma. Você tem que limpar o fogão. Limpar Você tem que tirar essa cinza do ontem. Porque o fogo que pegou ontem foi para ontem e acabou. Hoje Deus tem fogo novo. Se você for lenha nova também, Deus tem fogo para você. Aí depois que limpava, removia as cinzas, organizava a lenha, acendíamos o fogão, o fogo. Vovó ia para o fogão mais ou menos 9 da manhã. Quando era quase 10h30 já tinha almoço. Dava mais ou menos umas 2 horas da tarde, era o café. Quase 5h30 da tarde, janta, Natália. Aí quando dava mais ou menos umas 7 da noite, aquele fogo estava todo braseado, sabe? Um braseiro, aí vovó dizia, isso tá bom para uma coisa. Eu falava, o que, vó? Para assar uma broa. Sabe por quê? Eu aprendi com Levítico 6:13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Qual é o problema do fogão elétrico? Só pega fogo quando alguém canta, só pega fogo quando alguém aperta. E o fogão a lenha, não. Se quiser tem fogo ali, se quiser tem fogo lá, e se quiser tem fogo na escola, na faculdade, tem fogo no trabalho. Por quê? Porque fogo de Deus é constante. Eu encerro. Ô Bruno, então Jesus estava falando que quando eu busco primeiro o reino de Deus, todas as coisas vêm? Não. Por quê? Porque se fosse assim todo mundo aqui estava rico. Casa grandona, eu também queria. Então se eu falar que quem busca primeiro o reino, todas as coisas são acrescentadas, eu não estou vivendo isso, não. Mas Jesus não prometeu todas as coisas. Não. Pregador, e o que é que ele prometeu? Simples.
Olha o contexto. Por que andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir? Desculpa, mas eu posso te chatear agora. O compromisso do altar comigo e com você é comida, bebida e vestimenta. Pregador, mas eu fiquei triste agora. Me perdoa. Jesus, ele não é obrigado a fazer tudo por você. Ô Bruno, então ele garante comida, bebida e vestimenta, sim. Você prova? Provo. O povo de Israel estava com fome no deserto. Quando eles clamaram para Moisés, Deus enviou o maná. Bruno, o que é maná? Um dos mais estudiosos define maná pelo o que é isso. Até hoje ninguém conseguiu descobrir o que é o maná, a não ser a expressão o que é isso. Um biblicista disse que o maná ele tinha exatamente o gosto daquilo que o hebreu estava pensando no momento. Gente, Deus é poderoso. Ô Bruno, e Deus dá a bebida? Dá. O povo estava na região de Meribá. Aí o povo estava com sede e Deus falou com Moisés. Moisés, fala a rocha. E a rocha vai verter água. Deus dá comida e dá bebida. Bruno, faltou a vestimenta. Deixa eu te explicar. Rapidinho eu já encerro. Quanto tempo o povo ficou aproximadamente no Egito? Repita comigo. 430 anos. E a roupa não rasgava. E o tecido não envelhecia. Então Deus cumpre aquilo que Ele promete. Bruno, então qual é a aplicação? É simples. Se dedique em buscar primeiro o reino. Ô Bruno, então se eu buscar primeiro o reino, Ele vai cuidar só disso. Se você olhar para isso como uma coisa tão pequena, você não entendeu de fato o que é o reino. Você nunca vai entender o que é o reino. O salmista disse, fui moço um dia, sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pregador, me explica. Eu não sei você, mas a gente passa dificuldade, a gente passa luta, mas a comida tem, a bebida tem, a vestimenta tem. Ele sempre guarda, Ele sempre protege, Ele sempre envia recurso, Ele sempre abre porta, Ele sempre dá escape, Ele sempre dá sustento, Ele sempre trabalha. No meio da pandemia alguém disse, vai morrer todo mundo, vai parar tudo. Mas o salmista disse, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a descendência mendigar o pão. Ele guardou tua casa, Ele guardou minha casa, Ele guardou tua vida, Ele guardou sua vida. Ele é para calabasúria. Meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Pastor, eu queria orar por você. Pregador, eu estava buscando o reino, mas aconteceu algo e eu parei. Pregador, mas se eu buscar ou não buscar o reino e viver por necessidade, qual é o problema nisso? O problema é como aquele coxo. 40 anos que a vida não muda. E lá vai uma verdade. Quando a minha vida nunca muda, irmão, que sentido tem a minha vida? Então, quer experimentar uma novidade de vida? Experimente trocar a necessidade por prioridade. Quando eu vivo por prioridade, a minha vida é mudada. Quando eu vivo por prioridade, a minha vida é transformada. Pregador, eu estava tão convicto que aconteceu alguma coisa, um descuido, eu parei. Mas Jesus, Ele é tão bom, que te trouxe hoje aqui. Jesus, Ele é tão bom, que alguém talvez te fez um convite para estar aqui. E talvez você se encontre aqui hoje, distanciado ou parado. E eu queria convidar você, se essa palavra falou ao seu coração, se você sente que o Espírito Santo falou com você, eu queria convidar você a se decidir a Cristo hoje. Jesus está te chamando.
eu gostaria de te conhecer e orar pela tua vida. Você que deseja de livre e espontânea vontade se render a Cristo, levante uma das tuas mãos. Eu quero orar por você. Os adolescentes agora orem. Agora é hora de peleja. Você que ouviu essa palavra, você que veio a convite, você que veio visitar, mas entende que o Espírito Santo falou ao seu coração e de livre e espontânea vontade deseja entregar a sua vida para Jesus, manifeste a sua mão, levante a tua mão. Nós queremos orar por você. Se há alguém assim, não havendo, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando vocês, adolescentes. Pastor Fábio, eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus continue te abençoando. Pastor Michele, meu muito obrigado.